Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Fala, seus bicampeão mundial de clubes da FIFA, beleza? Olha aí ele chegando de novo, o Storint está de volta à sua programação com um tema muito bacanudo, muito legal. Mas antes de eu contar pra você qual o tema é esse de hoje, é claro que eu espero o seu joinha, a sua inscrição no canal, aquele botãozinho bonitinho, o seu comentário do que você achou desse tema de hoje e, claro, também de você compartilhar esse vídeo para todas as suas mídias sociais. Vamos viralizar isso aqui. Ao invés de você mandar um gemidão, manda BuTV. Tenho certeza que dá muito mais certo e você não vai constranger ninguém. Pelo contrário, vai fazer todo mundo feliz. Agora chega de enrolação e bora pro... O Corinthians foi fundado em 1º de setembro de 1910, na mão de 5 operários, e o seu começo de vida foi feito por alguns caras que trabalhavam na indústria férrea de São Paulo, você já sabe. Mas você já parou para pensar em alguns adversários do Corinthians em sua história que também vieram de grandes empresas? E alguns deles que pertencem a empresas até hoje. Eu resolvi separar 5 times que fizeram ou fazem história do calendário atual da vida do Corinthians, 5 adversários que jogaram pelo menos uma vez contra nós, que vêm de grandes empresas que você certamente não sabia ou desconfiava e não tinha certeza. Eu tenho certeza que alguns deles vai surpreender bastante você. Vai falar, puxa vida, isso. Bora! Se eu falar pra você, Philips Sports Verein, você acha que não entendeu o pícaras. Mas se eu te disser PSV Eindhoven ou PSV Eindhoven, fala pronto. Eu já sei de quem você está falando. É, galerinha, o PSV Eindhoven da Holanda, aquele do Romário, aquele do Ruud Gullit, aquele que enfrentou o Corinthians em 2018 na Florida Cup, no empate de 1-1, aonde o Corinthians ele saiu vencedor nos pênaltis, pertence a Philips, velho. É, eu sei que você tem, ou seu pai ou sua mãe teve, algum aparelho da Philips na sua casa. O PSV também veio de caras que trabalhavam na Philips, lá na Holanda, lembrando que a Philips é uma empresa holandesa, e dali nasceu o PSV, hoje vermelho e branco, que tem uma história muito rica no futebol europeu. Um time que nos anos 70 já havia feito uma final da antiga Copa UEFA, que a gente chama hoje de Europa League, contra o Bastia da França. Em 88 ele venceu o Benfica na final da Champions League, indo para a final do antigo Intercontinental, que eles chamam de Mundial, onde ele perde para o Nacional do Uruguai, onde na época jogava o Hugo de León, aquele Hugo de León que foi ídolo no Grêmio, passou até pelo Corinthians em 85, perderam para o Nacional do Hugo de León. O PSV é certamente um dos maiores da Holanda e um dos maiores detentores da bandeira do bom futebol, daquele futebol total da Holanda, que conseguiu fazer a frente pro Ajax lá nos anos 70. Lembra daquele Ajax do Cruyff, que ganhava tudo na Champions? Pois é, velho. O PSV, que tem essa ligação com a Philips, foi um dos times que fizeram frente a esse Ajax e causou de cruzar na história de quem? Do meu Corinthians, velho. E foi justamente o PSV, que vem da Philips, que fez o Coringão se moldar para meses depois ganhar o Paulistinha em cima do Palmeirinha lá no Allianz Parque, que aliás também tem nome de empresa. Então o primeiro time dessa lista certamente é o PSV, que vem da Philips. O nosso segundo time é o glorioso Central Uruguay Railway Cricket Club. Você não entendeu porra nenhuma, né? Porque eu tô falando do Peñarol, galera. É, velho. O Peñarol do Uruguai, amarelo e preto. Ele no começo, ele tinha essa sigla, CURCC, curto. Butch, o que tem a ver essa sigla com o Peñarol? Os trabalhadores dessa companhia lá do Uruguai, que praticavam muito cricket e também mexia com linha férrea lá em Montevidéu, eles tinham um clube esportivo
que acabou se tornando um clube de futebol. As cores amarela e preta veio da locomotiva Rocket, que também tinha essa cor. Só que o tempo passou, o tempo foi andando, algumas décadas se passaram e houve um quiprocó aí nessa história. Só que essa sigla, rapaziada, gera uma confusão imensa lá no Uruguai, entre os historiadores do Peñarol e certamente entre os youtubers deles também, porque alguns defendem que o Peñarol ele continua herdando a história do Kurk, que era um clube de cricket, era um clube que praticava o futebol, lembrando que o futebol estava chegando pouco a pouco na América do Sul, com o Charles Miller no Brasil, com os demais ingleses na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, e tem essa dissidência de caramba, ainda é o Kurk ou o Peñarol é um clube novo? O fato é que em 1914, ano que o Corinthians ganhou seu primeiro Paulistão, primeiro título de sua história, o Peñarol também começa a ter a sua vida própria no futebol, levando as cores amarelo e preto, eu já falei, por causa da locomotiva Rocket, que era dessa cor, que era a grande vedete desse clube férreo, que era uma empresa férrea de Montevidéu. E o Peñarol começa a seguir a sua vida se tornando um dos clubes mais vitoriosos do mundo, com 5 títulos de Libertadores da América e 3 intercontinentais, que para eles na época era o Mundial. O Peñarol bateu na trave em ser 6 vezes campeão da Libertadores, agora recentemente contra o Santos de Neymar. O Santos de Neymar ganhou do Peñarol, mas não aguentou o meu Corinthians em 2012. Bucci, e o que o Coringão tem a ver com o Peñarol? O Coringão enfrentou algumas vezes o Peñarol. A última vez já faz um tempinho. Foi lá no fim dos anos 90, naquele time do Ricardinho, aquele time do Marcelinho Carioca, numa extinta Copa Mercosul, aonde o Coringão ganhou dentro do centenário de Montevidéu, velho. Empatou aqui e foi ganhar lá dentro. Então o Peñarol tá na nossa história, também é um clube que veio de uma empresa muito importante lá no Uruguai. Terceiro, o Bayer Leverkusen da Alemanha. Dos 5 times aqui desse vídeo, certamente o nosso adversário na história que mais dá na cara que vem de uma empresa, está no próprio escudo deles, está no próprio nome deles, Bayer. Sim, vem da farmacêutica Bayer, se é Bayer é bom, aquela da aspirina, aquele mesmo time vermelho e preto da Alemanha que cruzou com o time do Tite, da dupla Renatson, lá na Florida Cup, 2-1 em Jacksonville, esse jogo que este que vos fala estava no estádio, cruzou com o Corinthians nesta tarde, lá na Flórida, aquele sol da Flórida, e vai falar, Bucci, como que esses caras saíram da Bayer para virar uma das potências da Bundesliga? Eles surgiram, galera, em 1904, lá da empresa farmacêutica Bayer, e de cara, velho, nas primeiras décadas do clube, já teve uma treta. Eu não sei a razão. Lá nos primeiros anos do século XX, na Alemanha, não era muito comum que os clubes de futebol, acredito que isso deve acontecer com demais clubes da Bundesliga e sua história, mas vamos nos ater à história do Leverkusen, eles não se picavam muito bem com alguns outros esportes, principalmente a ginástica. Então o Bayer Leverkusen ele nasceu com o time de futebol e mais outros esportes, e também tinha alguns esportes que eram, digamos assim, não muito bem vistos, como disse a ginástica, e eles se separaram. O Bayer Leverkusen, como eu falei, ele é um time rubro-negro, ele ficou com as cores vermelha e preta, igual o Flamengo, o Atlético Paranaense, com a camisa também, e a parte da ginástica, velho, ficou com as cores amarelo e azul, que nem a Unidos da Tijuca, que nem o Boca Juniors. Mas vamos ficar falando aqui sobre o time de futebol, porque, putz, o Bayer Leverkusen, apesar de ser um dos 5 maiores times da Alemanha, pelo menos no meu conceito, e acho que no de vocês também, ele sofre muito bullying, cara. Principalmente de torcedores do Bayern de Munique e também do Borussia Dortmund. Por quê? Porque ele não consegue ganhar a Champions League de jeito nenhum. Ele sempre bate na trave, ele sempre esbarra na semi, esbarra na final. E tem uma piada que eles chamam o time de Neverkusen, ou seja, never, nunca, que nunca vão ganhar
a Champions League. Era mais ou menos o que ele dizia para nós. Nunca serão, só que o Coringão é o Coringão foi. O Bayer Leverkusen eu não garanto, e só sei que no único encontro da história contra os alemães deu o Coringão. Então foi muito bom os caras, depois de 2 gols do Guerreiro, tomarem uma aspirina. Já é bom que já tem a fábrica, já veio de lá, já tem a aspirina garantida. Se é Bayer é bom, se é Corinthians é melhor ainda. Ah, só mais uma coisinha sobre o Bayer Leverkusen, galera. É muito comum o brasileiro confundir os dois nomes. Bayer Leverkusen é uma coisa, Bayern de Munique é outra, ou então Bayern Mannheim. Eu não sei falar alemão, mas eu prometo que eu vou tentar aprender. Bayer Leverkusen sem N, uma coisa, Bayern com N. Por que Butch? Bayer sem N vem da Bayer, da farmacêutica, que deu a história do Leverkusen, que eu acabei de contar. E Bayern com N significa Baviera, ou seja, Bavária, estado da Bavária em alemão, que é da onde nasceu o Bayern de Munique. Então não vai misturar, não vai me escrever, pelo amor de neto, escrever Bayern de Munique, ou então Bayern Leverkusen, que você vai irritar o alemão. Eles ficam tão pistolas que escrevem, por exemplo, Corinthians Futebol Clube, ou então Sociedade Esportiva Corinthians, ou Corinthians São Paulo. Não é legal, pega mal, né? A gente que é corintiano, gosta de história, não pega não. Então sempre não confunda Cucumbum da Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Quarto, o Ituano. Certamente o time de cima, o Corinthians, ele mais enfrentou na vida, e acho que o que mais vai gerar surpresa em saber que ele também veio de uma empresa grande. Ele nasceu, gente, de uma empresa chamada Estrada de Ferro Sorocabana, que era muito forte lá nas décadas, lá no começo do século XX, que era uma empresa de Itu, que era de linha férrea, de trem, que passava em Campinas, em Sorocaba, cidades da região de São Paulo, e funcionários dessa fábrica fundaram o glorioso Galo de Itu, que acabou se evoluindo, acabou adotando as cores vermelho e preto igual o Bayer Leverkusen. Em 1960, ele vai mudar de nome pela primeira vez. Em 60, galera, naquele tempo do Coringão do Faz-me Rir, o Ituano ele muda de nome pela primeira vez. Ele vira Ferroviário Atlético Ituano e depois, 30 anos em seguida, em 90, quando ele começa a ascender as primeiras divisões do futebol paulista, e 2 anos depois também lançando o Juninho Paulista para o mundo, ele vira finalmente Ituano Futebol Clube, no ano que o meu Corinthians ganha o primeiro campeonato brasileiro da sua história. Foi justamente ali o start do Ituano para o mundo, que se tornou um dos times do interior paulista mais bem sucedidos da história do futebol caipira. O Ituano, além de ter o Juninho Paulista como um jogador de Copa do Mundo, um jogador que chegou a atuar em clubes europeus, chegou a se consagrar no São Paulo, jogar em outros clubes do Brasil, também ficou conhecido no Brasil inteiro pelo personagem Simplício, do humorístico A Praça é Nossa. O Simplício, ele era um caipira de Itu que ele utilizava uma camisa do Ituano, e ele sentava no banco da praça para contar mentiras por Carlos Alberto de Nóbrega sobre a cidade de Itu, sobre tudo é grande, né? Orelhão, telefone, banco, poste. Então o Simplício, ele toda hora ele chegava aquele jeito caipirão, sentava no banco da praça no programa e ia contar pro Carlos Alberto de Nóbrega um montão de mentira sobre a cidade. Eu acho que isso colocou o Ituano mais na boca do povo do que propriamente o Juninho, porque já era aquele time do interior meio conhecido, saca? A camisa do Ituano toda quinta-feira, todo sábado na programação, acho que já ajudava bastante. Apesar de enfrentar o Corinthians praticamente toda a temporada, o Ituano jamais cruzou com o Coringão em mata-matas do Paulista, mas já venceu um Paulistão em cima do Santos, recentemente em 2014, e também venceu um Paulista em 2002, só que desse ano sem a presença dos gigantes que estavam atrelados ao torneio Rio-São Paulo. Esse ganhou por quem? Esse ganhou por quem? Pelo meu Corinthians! Mas o Ituano fez bonito. E o mais curioso, pelo menos pra mim, Butex, é que ele era ligado por uma empresa assim, só que eu imaginava que ele era ligado à Skin Cariol, hoje atual Brasil Quirim. Eu achei que a ligação de empresa do Ituano era da Skin Cariol, e quando eu entrei ali para pesquisar sobre o clube,
caramba, surpresa, é um time férreo que tem como mascote o Galo de Itu e as cores vermelha e preta, o Ituano um grande adversário do meu Corinthians. Número 5, o Bangu. Em Bangu, se o clube vence, na certa um feriado, comércio fechado. Nossa torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. O Bangu, esse simpático clube carioca, vermelho e branco, lá da Zona Oeste, nascido em 1904, que tem o castor como mascote, nasceu de uma das indústrias mais importantes para o desenvolvimento do Brasil. A Fábrica Bangu, que foi uma das maiores indústrias têxteis do país, que mandava material para o Brasil inteiro, certamente deve ter coberto muita gente nesse país com malha, com roupa, com algodão nesse Brasilzão afora. Os funcionários dessa fábrica, que já tinha nascido um pouquinho antes do século XX, em 1904, aqueles operários, toda aquela inclusão social. Gente, o Bangu tem uma história lindíssima de inclusão social. Toda aquela luta que o Corinthians teve de inclusão de negros, de operários no futebol no estado de São Paulo nos anos 10, o Bangu, alguns anos atrás, já fazia a mesma coisa lá no Rio de Janeiro, quando ainda era estado da Guanabara, cara. É marcado até hoje para muitos como o primeiro time brasileiro a aceitar negros em seu quadro, até porque foi um clube nascido dos operários da Fábrica Bangu e acabou sendo um dos mais vitoriosos do país nas primeiras 4 décadas de vida do século XX. Também teve uma ligação muito forte, principalmente nos anos 70, depois de, claro, revelar o Domingos da Guia, que foi o maior zagueiro da história do Corinthians para mim, e também o Ademir da Guia, que para muito porco é o maior jogador da história do Parmeirinha. Os dois vieram lá do Bangu para São Paulo. E também, gente, dos anos 70 e 80, entra um personagem muito marcante da história do Bangu, vindo da fábrica, vindo de toda aquela parada do Rio de Janeiro, de Guanabara para Rio de Janeiro, o glorioso Castor de Andrade, velho. Castor de Andrade, que era, digamos assim, contraventor, no português, claro, bicheiro. Era ligado à Mocidade Independente de Padre Miguel. E o que aconteceu, Jacaré? O Castor de Andrade injetou uma grana fodida no Bangu nos anos 70 e o Bangu foi parar na final do Campeonato Brasileiro de 1985 no Maracanã. Contra quem? Contra o Corinthians? Não. Contra o Grêmio? Não. Contra o Atlético Mineiro? Não. Contra o Coritiba, velho. Uma das finais mais alternativas da história do Brasil. Bangu e Coritiba se enfrentaram no Maracanã lotado, onde torcedores do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Olaria, América se juntaram para torcer para o Bangu, só que não deu. O Coritiba saiu vencedor nos pênaltis depois de 1-1 e se tornou campeão brasileiro coxa branca. Mas o que mais me ficou marcado, pelo menos para mim que gosta de samba, é que nas arquibancadas do Maracanã tem um momento do jogo que o Galvão Bueno, narrando a partida, até comenta que se dá pra ouvir a arquibancada cantando: quero ser a pioneira, a erguer minha bandeira e plantar minha raiz, a erguer minha bandeira e plantar minha raiz. Quero Samba Ziriguidum 2001 da Mocidade Independente de Padre Miguel, campeã do Carnaval Carioca em 85. Foi cantado em uníssono no Maracanã, mas não foi o suficiente pro Bangu ser o campeão do Brasil. No dia não deu, naquela noite não deu, o Coritiba saiu campeão e o tempo passou, mais alguns anos passaram, o Bangu teve alguma coisa e com a morte do Castor de Andrade, sabe Deus por quê, o Bangu sumiu, o Bangu desapareceu da primeira divisão do Brasileiro, da segunda divisão do Brasileiro, da terceira divisão do Brasileiro, da quarta divisão do Brasileiro. Hoje o Bangu não disputa nenhuma competição nacional, ele disputa apenas o Campeonato Carioca. Foi um time que infelizmente desapareceu do cenário nacional e também se bobear do Carioca, porque ele também não consegue chegar mais às finais do campeonato lá do Rio de Janeiro. Acho que a última aparição na mídia dele aí, esse ano, foi naquele jogo contra o Flamengo, que teve um rolo de arbitragem muito grande na primeira rodada do estadual deles esse ano, e o Bangu sumiu. A nossa última
O nosso último encontro contra o Bangu, que veio lá da fábrica Bangu, foi no Rio-São Paulo de 2002, numa vitória do Coringão de 3-1 aqui em São Paulo, mas o Bangu deixa aquela saudade em todo mundo, principalmente quando a gente lembra do Domingos da Guia na zaga do meu Corinthians, aquela história que o vovô conta sempre pra você que é saudosista do meu Coringão, saudades do Bangu também. Esse Historintians foi do arco do Bangu, quer dizer, baú. Fomos buscar 5 times vindos de empresas e fica a pergunta, qual desses 5 aí mais te surpreendeu? Teve algum time de empresa que eu esqueci de contar aqui? Vai aqui embaixo, fala, Buti, o Corinthians enfrentou esse time aqui que veio de empresa, por que você não citou? Então comenta aqui, manda pros amigos, deixa seu joinha, e claro, se inscreve na BuTV com muita curiosidade, com muito vlog de jogo, com muita história, muito jogador, muito adversário que você não sabia, que você vai se divertir pra caramba com a gente. Aquele abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu joinha, saudades desse time, né, gente? Vai, Corinthians, sempre! Tchau!